Bom dia, boa tarde e boa noite para você aqui, ouvinte do podcast. Eu e o Pedro, né? O meu nome é Gustavo Rilho, o Pedro Oliveira, que está do outro lado. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre coletivismo. Eu gostaria aqui de falar, né, que a gente está com um visual novo, recente, da artista Gabi Cossendei. Ela não é conhecida, ainda é uma aluna de ensino médio, que nem a gente, mas enfim, ela ajudou, né? Tá patrocinando a gente. E eu faço questão de aqui falar, deixar primeiro vocês tirarem a própria prova do desenho que vocês acharam e também achar que eu achei interessante. Enfim, Pedro, explica pra galera o que é coletivismo. Bem-vindos ao nosso lindo podcast. E vamos falar sobre coletivismo e política de identidade de grupo. E coletivismo é praticamente, em suma, a prática de você tratar indivíduos e ver as pessoas como grupos, taxar elas e suas características como grupos, em vez do mais lógico, em vez do, na minha opinião, pelo menos, o mais lógico que seria tratá-los como indivíduos. E isso tem várias repercussões negativas, como o dívida histórica e, enfim, em geral. O principal dela é o que a gente vê no Twitter hoje, né? Uhum. Onde uma pessoa, ela pode nem estar concordando, nem entendendo a pauta, muito menos concordando com o que ela está defendendo, mas ela defende porque o grupo social dela acha que ela acha aquilo e ela tem que defender por causa Uhum. disso. Outra coisa que foi dita no que o Kanye West. Eu não, eu tô muito longe de achar que o Kanye West é qualquer tipo de referência política. Só que algo que ele apontou nos Estados Unidos, que tem esses seus méritos, foi que a ideia deles é que se você é negro, você precisa ser um democrata. E, tipo, obrigatoriamente. E. Mas, Se você é gay no Brasil, você tem que ser de esquerda, é uma. enfim, e a gente não. Eu ia dizer que a gente não tá aqui, mas a gente tá. Mas, enfim, antes de defender direita ou esquerda, ou simplesmente defender a nossa posição, eu defendo os direitos do indivíduo de se identificar com aquilo que ele quer, de fazer aquilo que ele quer. E eu acredito que política de identidade é um grande problema nesse sentido, porque a partir do momento que você começa a tratar pessoas como um grupo, pode ter várias repercussões negativas, como eu já citei o caso da dívida histórica, que é você pegar o caso de você pegar atrocidades cometidas por ancestrais em certos períodos de história e transferir essa culpa para pessoas hoje em dia como se a gente tivesse alguma coisa a ver com isso, simplesmente porque a gente faz parte. Inclusive como já dizia alguma página do Facebook, o dia que o preconceito acabar, eu peço o recibo da dívida histórica. Uhum. Mas pode continuar. Que é no qual você simplesmente consegue transferir essa culpa através de gerações, porque eu faço parte do mesmo que minha família, imagino que minha família nunca tenha nada a ver com escravidão, que por mais que minha família nunca tenha nada a ver com escravidão, que tal coisa tenha acontecido, ainda assim, por eu fazer parte do mesmo grupo étnico que tal pessoa que cometeu tal ato ao longo da história, eu sou imediatamente culpável por conta de tal ação. E essa também, Sim, e isso vai dos dois lados. Esse é o mesmo problema que causa, essa é a mesma linha de pensamento que causa problemas como machismo ou feminismo. Você vê indivíduos simplesmente a partir do gênero deles e o tipo de repercussões que isso traz. Mas enfim, deixa você falar que eu tô falando demais. não, eu só ia concordar com você. Falar que, por exemplo, só porque você é branco, você chicoteou negros e foi um senhor de engenho, e só porque você é negro, você foi chicoteado. São absurdos pressupostos por causa de coletivismo. Uhum. E esse absurdo chega num nível hoje em dia em que se você chegar a pesquisar Lula livre, ou se você pesquisar movimento, parada gay no Google Fotos, no Google Imagens, você vai conseguir ver imagens da Avenida Paulista com bandeiras hasteadas em Lula livre, com arco-íris, né? Que a bandeira gay, ela é um arco-íris, enfim. Então, o Lula livre pintado da bandeira gay, sendo que não tem nada a ver com a pauta, nada a ver com o movimento. Mas porque a esquerda, ela se apropriou desses movimentos. Sim.
Não digo que isso acontece só na esquerda, acontece na direita também. Se você é um incel de 30 anos e virgem, você tem que ser a favor do Bolsonaro. Uhum. Não, e isso é algo que eu acho tão ruim para ideia das pessoas, tão ruim para a identidade individual das pessoas, quanto para a identidade coletiva do movimento em si. Porque a partir do momento. E também como você coloca, isso também funciona muito bem em grupos políticos, associar um grande grupo de pessoas a apenas um indivíduo. Como, por exemplo, eu tendo a ideia, tendo uma posição política de direita. Então você apoia o Bolsonaro? Não, calma aí. Não tem nada a ver com isso. Só porque o cara tá dentro do meu espectro político, não significa que eu tenho que defender o cara. Só porque a gente concorda em algumas pautas, como o caso do porte de armas, não significa que eu concordo com tudo que ele diz. Uhum. Exatamente. E a gente vê isso. E até porque muitas pessoas nem sabem o que elas realmente apoiam. Eu Uhum. mesmo não sabia. Eu tenho as minhas. Eu, na minha cabeça, achava que eu era uma pessoa de centro-direita libertária. E eu, tipo assim, me descobri extremamente centro, com uma tendência mínima para a esquerda e nem tanto libertário quanto eu imaginava. Uhum. As pessoas, elas não sabem o que elas defendem e as pessoas, elas não sabem onde elas estão. O que é aquele jogo que elas se encontram. Uhum. E isso é um dos principais problemas do coletivismo. Uhum. Porque todo mundo tem ideias individuais, Sim. sabe? Eu penso, sabe, eu penso que deveria ter porte de arma desse jeito. E aí você pensa que tem que ter porte de arma de tal jeito. E aí tal Uhum. pessoa acha que só tem que ter posse. Enfim, as ideias, sabe, as coisas para serem definidas, elas têm que ser muito minuciosas. E quando elas são muito minuciosas, é muito difícil você encontrar com pessoas que concordem exatamente igual. Uhum. Talvez eu ache o seu ponto tão bom quanto o meu. Tipo assim, você acha que, sei lá, a pessoa ela tem que ter direito a infinitos cartuchos, eu acho que tem que limitar que a pessoa só pode ter direito a 5.000. Sim. Daí você pode compreender o meu ponto e eu posso compreender o seu. Claro que a gente está falando de coisas onde esse problema ainda não chega. Uhum. Sim. Sabe? Nesse ponto, dane-se, tá ligado? Sim. A pessoa poder comprar quantos cartuchos ela quiser, ela poder comprar 5.000, sabe? Quem é que vai dar 5.000 tiros? Até tem, mas Não, sim. Porra. só que isso se vê um problema quando você chega em ambientes como o Twitter, onde a pessoa não sabe mais o que ela está defendendo, Uhum. ela não tem ideia de onde ela tá, mas ela tá ali defendendo a todo fervor com gif de K-pop no fundo. Mas, E o enfim, pior, é engraçado porque é verdade. sabe, a pessoa não tem mais noção do que é. Ela é capaz de te acusar de tudo. Sim. Só porque você chamou o cantor do BTS de Shin Shang Chong. E se você não entende o que eu tô falando, eu posso dar um exemplo mais claro. Eu posso virar e falar o termo canceladas no Twitter. As pessoas estão sendo canceladas no Twitter porque ninguém sabe o que realmente elas defendem. Mas só porque as pessoas acham que elas defendem uma coisa, pronto, pá, tá cancelada, morre. Uhum. Até teve, né, esse sentido de militância e pertencimento dá quase que direito para as pessoas se sentirem à vontade para criticarem qualquer tipo de absurdo e Sim. pessoas que defendam isso. Teve uma propaganda de uma marca que não patrocina a gente, que Ainda. dessas de fast food, ainda, né? Dessas de fast food, que virava e falava: se um nugget vestisse pijama, ia ser assim ou assim? Era basicamente tipo um número 1 e o nugget em pé, Na vertical ou ou o no nugget horizontal. deitado. Exatamente. E aí a pessoa ela acusou aquilo de gordofobia e tinha gente defendendo. É Eu não faço, insano. Eu não consigo eu não entender. faço ideia qual parte daquilo pode ser em qualquer posição, em qualquer contexto considerado gordofobia e como você chega a essa conclusão, mas aparentemente tem gente defendendo. É isso. Sabe? O discurso de uma pessoa é livre para ser o que ela bem entender. Uhum. A gente não está debatendo isso aqui. O que a gente está falando é que mesmo que esse discurso seja livre, ele não. Mesmo Sim. que esse discurso seja livre, pessoas defendem ele sem nem saber o que Uhum. significa. Não, e é isso que eu acho que é Porque a partir do momento que gordofobia é errado,
ninguém pode ser gordofóbico. Sim. Qualquer pessoa gorda que indique, que aponte outra pessoa sendo gordofóbica, tem que ser cancelada, tem que ser escrachada. Sim, e a que ponto isso se torna Enfim. gordofobia, a que ponto não é gordofobia, outra questão. A que ponto se torna uma piada. E eu acredito que é isso que. E a gente entra. Eu acredito que é por isso que Pode falar, temos. pode falar. Não, eu acho que por isso que a gente tem, mesmo a gente tendo alinhamentos diferentes, e, por exemplo, usando um compasso político como referência, você é para o centro, ligeiramente para a esquerda, eu tô longe para a direita, mas o que a gente. Você já fez o Eu teste? fiz o teste, cara, eu fiz o teste. Beleza. Pra quem não sabe que teste eu tô falando, eu vou ver se eu deixo o link na descrição. Enfim, é um teste de quatro quadradinhos coloridos, no qual, a partir do momento que você responde diversas perguntas, eles eles definem a sua opinião política. E a gente, falando a partir do espectro, a gente tem opiniões políticas muito diferentes. Nem tão, bastante diferentes. Só que, Eu vou ser sincero que eu acho que eu só dei um pouco pra esquerda porque eu não sou religioso. sim, e eu sou, o que também dá a questão. Só que a maior questão é, nós dois defendemos liberdade, que eu acredito que é a parte mais importante de tudo que você vai defender. Liberdade está sempre por cima. E a liberdade, eu defendo, sem, dizem que não, racista, caralho, eu defendo a maior minoria de todos, que é o indivíduo. Eu defendo o direito do indivíduo de fazer o que ele quiser, defendo o direito do indivíduo de pensar no que ele quiser. E é nesse problema que, esse é o maior problema, eu acredito que, do coletivismo, da política de identidade, que a gente até saiu um pouco do tópico, que é você definir o que as pessoas são, o que as pessoas pensam, a partir do grupo no qual elas participam. E a questão é, a partir de qual você define esse grupo? Porque existem vários grupos. Aí quando você vai falar de mim, em que grupo você vai me colocar? Tá, eu sou homem, eu sou branco, eu sou hétero, eu sou cristão, na minha posição política, No grupo dos no grupo dos nazistas. nazistas. E esse é o pior, a definir em qual identidade você pega as características, não as características opiniões, as características raciais, as características de identidade, algo no qual, uma grande maioria na qual eu não tenho controle sobre, que é o meu gênero, a minha etnia. E a partir disso, você me coloca num grupo de pessoas com uma posição política que radicalmente diferente da minha, e a partir disso você define o que eu penso. E, você tem coisas em comum com uma ideologia no qual ninguém consegue racionalmente defender, logo seu ponto não é racionalmente defensável. O que é uma maneira absurda de pensar. A gente entra também no ponto da posição de fala. Eu não sei se o termo tá certo. É, lugar de fala, Mas lugar é de fala. basicamente aquele negócio. Lugar de fala, exatamente. Você não pode falar sobre cotas porque você é branco, eu não posso falar sobre aborto porque eu sou homem. Enfim, que são coisas que entram na discussão do tópico passado. Você está excluindo parte das pessoas da votação porque você qualifica elas como não capazes. Como não capazes de defender ou argumentar sobre certo tópico. Porque supostamente você não sabe o que é. Sim, supostamente. Cara, Porque a partir do seu grupo de identidade, seja ele ou social, étnico, ou enfim, qualquer outra coisa, a partir do seu grupo você não é capaz de defender ou opinar sobre certo tópico, sobre certa informação. E a partir disso, você, como eu falei várias e várias vezes, e vou continuar falando quantas vezes forem necessárias para colocar isso na cabeça das pessoas, isso tira parte das pessoas da discussão e é algo tão, talvez não quanto, mas no mesmo naipe de pensamento do que de uma democracia intelectual, no qual você está tirando, no qual qualquer pessoa que defende lugar de fala ou esse tipo de coisa, tenho certeza que teria repulsa da ideia de democracia intelectual. E mesmo assim defende uma posição a partir da mesma base de pensamento, o que, cara, particularmente na minha opinião, é impensável, no qual eu não preciso ser, enfim. Principalmente quando você define isso baseado só, sei lá, na sua classe social, na sua cor de pele. E, de novo, quem define de qual grupo participar em certa discussão? Tipo, tinha um amigo meu... Quem define quem sou eu? Exato. Tinha um amigo meu, uma alegoria que eu posso usar, que no começo pode parecer um pouco estranho. Eu tinha um amigo que tinha ascendência italiana, norueguesa, e que morou na Inglaterra. Só que, a partir da discussão que a gente entrava, ele tomava uma nacionalidade diferente. Quando começavam a falar de comida, não, agora ele era italiano. Quando começavam a falar ele era inglês, porque ele podia defender tal língua.
Quando começavam a falar de causas sociais ou caralho, não. Aí ele era norueguês, por causa da quantidade, por causa do quão defensável, por causa do quão a Noruega conseguiu, enfim, conseguiu atingir certos índices sociais ou em geral. Só que, enfim, a ideia era. Ele estava sempre certo. Não, só que a ideia era, ele ia com a identidade que parecia ser a mais adequada para ele debater naquele momento, por causa da nossa ideia errônea de que por ele ser de certo grupo social, certa nacionalidade, ele teria mais direito à fala nessa situação, o que é algo que não podia estar mais longe da verdade, é algo errado. Que não é só porque. E pode até se classificar como preconceito, né? Não é porque eu sou italiano que eu sei fazer Não, pizza. é uma forma de preconceito, só que em outra. É uma forma de discriminação, só que o que chamam de discriminação do bem. Que não existe discriminação do bem. Todo tipo de discriminação é errado. E é o problema chamam de affirmative action nos Estados Unidos, que era a questão de você ter um mínimo de estudantes de cada etnia na sua universidade, porque senão você recebia uma multa do Estado, ou a sua universidade era simplesmente desligada, assim, era tornado um negócio legal. E o grande problema era, eles não levavam em conta as coisas, eles não levavam em conta coisas como o tanto de população que tinha, de certas etnias que tinha perto dessa área, como vamos em Utah, por exemplo, que mal tem gente negra, mal tem negros, e ainda assim as universidades de lá tinham a necessidade de ter um certo número de pessoas de tal etnia dentro dos estudantes, só que não tinha gente suficiente perto da área deles, e por causa disso causava um grande problema. Isso acontecia em Você acredita, Pedro, você acredita que forçar uma miscigenação é melhor ou pior para que essa miscigenação de fato aconteça? Para ser sincero, eu não ligo se miscigenação aconteça de fato ou não. Eu acho que é errado eu acho que é errado você forçar, de uma maneira ou de outra. Porque a partir do momento que você teoricamente força essa miscigenação, você tira do diretor você tira do diretor da escola ou dos examinadores o livre-arbítrio de decidir, a partir dos critérios que eles mesmos definiram, da própria instituição, definir quem é ou não eligível para poder entrar dentro daquela instituição. Eu sei que isso é algo que ajudaria certas pessoas, com certeza. Eu, por ser brasileiro, provavelmente teria uma chance melhor de entrar em alguma universidade americana, por exemplo. Não estou dizendo que não ia precisar da nota, que obviamente não ia precisar da nota. Só que a partir de certo momento, quando você passa por várias opções, a minha etnia é contada como a minha etnia é considerada na equação multivariada que define a entrada dentro da sua universidade. E algo que não deveria ser. O que é um erro quando você fala de instituições cognitivas, né? Instituições que e algo que valorizam não deveria ser considerado. Tanto que a partir do momento que você fala que tal pessoa de tal etnia é obrigatório ter, você está, de uma certa maneira, desconsiderando a capacidade intelectual de pessoas dessa etnia. Mas, enfim, eu tô ficando muito envolvido. Fala aí. Que eu tive uma discussão sobre isso quando eu tava pelo breve tempo que eu estudei na Inglaterra, a gente teve discussão sobre isso no hall da cidade. Fiz discussão com várias pessoas, discussão enorme. E o tanto de pessoas que defendiam esse suposto preconceito do bem é uma coisa que eu acho alarmante. Porque de novo, tudo daria certo se eu defino, tudo daria certo se eu defino essa narrativa falsa, porque a partir de qual momento esse preconceito é do bem ou não é? A partir de qual momento discriminação é considerada aceitável? Não, de maneira alguma. Isso que você acabou de citar, né? Eu não diria discriminação, mas eu diria que é algum tipo de conceito. Você vira e fala, não, você é isso. Eles consideram. É o que a gente está discutindo contra o coletivismo. Eles consideram a identidade do grupo no qual eles definem que você participa antes da sua capacidade individual, que é algo que nunca deveria ser levado em conta. E que pode ser considerado preconceito, afinal de contas, você está definindo o conceito de uma pessoa antes. E outra coisa que, principalmente o Dr. Jordan Peterson, que é uma das minhas maiores inspirações, outra coisa que ele fala muito é que as pessoas não percebem que definir as pessoas em grupos é o primeiro passo, e foi o primeiro passo para a maior parte da formação dos governos totalitários. A formação do nazismo
se formou a partir de uma narrativa Exatamente. contra os judeus. Muito do governo stalinista na Rússia se era de uma narrativa contra os ucranianos. Mesma coisa aconteceu na China durante muitos governos totalitários. E é exatamente isso que as pessoas é exatamente isso que as pessoas não percebem. A partir do momento que você define as pessoas a partir de seus grupos, não a partir das suas capacidades individuais, você dá a brecha para a criação de um governo totalitário, que é, na minha humilde opinião, se não um dos maiores males da humanidade, que é o governo, que é um estado totalitário, que é uma minoria tendo tanto controle sobre tudo e sabendo as pessoas. É o famoso dividir para conquistar, né? Sim, e saberem e conseguirem superar algo que nunca deveria ser aceitável, subjugar a liberdade das pessoas. Eu acho que foi claro, né? Muito obrigado para você que participou até Uhum. agora do programa. Queria agradecer mais uma vez a Gabi. O arroba dela no Instagram é @GabiCossendei. Se vocês quiserem evitar e Uhum. procurarem mais artes como essa, e tá fazendo a capa do nosso podcast. Inclusive, até vou chamar Uhum. ela, caso E de ela queira vir novo, aqui debater conosco. Eu acho uhum, uma proposta interessante. porque ela não exatamente compartilha de todas Ela as tem uma nossas visão bem visões, contrária, na verdade, a o gente. que é uma coisa Se boa, você mesmo que está ouvindo a gente agora sim. discorda da gente, sinta-se à vontade para escrever para a gente um e-mail Manda um e e-mail. debater esse tema aqui com a gente. Ia ser bem interessante. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Se você gostou do programa, não esqueça de deixar o seu like aqui. Ajuda bastante na divulgação. E é isso. Adeus.